Em declaração ao Correio Brasiliense, Michele Bolsonaro disse nesta quinta-feira que Jair Bolsonaro não deve voltar ao Brasil por enquanto. Segundo ela, o ex-presidente precisa descansar mais, pois nos 15 anos em que estão juntos, o político nunca descansou. Questionada sobre ter o nome cogitado para ser a sucessora política de Bolsonaro caso ele fique inelegível, Michele disse não ter pretensão alguma. Vamos a Brasília, José Maria Trindade, agora já na companhia de quem está nos acompanhando na TV e no rádio. Salve, Zé, boa noite. Pois é, né? A família do presidente agora toda pode ser candidata, né? Porque não tem mais a inelegibilidade. Muito boa noite, meu caro Vitor. Seja bem-vindo, Alan, aqui aos Pingos nos Is. Muito boa noite, Pavinato, e boa noite a você, que sempre está aqui nos Pingos nos Is. Olha, Vitor, essa vinda do presidente Jair Bolsonaro ao Brasil, essa volta dele, né? Ela é cercada ali de mistérios e não sabe que dia, mas não é porque as pessoas querem esconder, não. É que o presidente Jair Bolsonaro é dono do destino dele, né? Ele agora é um cidadão comum, não tem mais nenhuma obrigação com o Estado brasileiro, como sempre teve nos últimos anos, né? Nas últimas décadas. Ele era deputado federal e depois presidente da República e, portanto, ele pode ficar nos Estados Unidos o tempo que quiser. É natural, né? E até desejável que um presidente da República fique um pouco afastado da atividade política por um tempo, para dar aí o espaço ao novo governo se desenvolver, se justificar. Eu aprendi isso lá atrás, quando eu fui procurar o ex-presidente da República, José Sarney, logo depois da sua saída, e para uma entrevista ele me disse, se todos soubessem o estrago que faz declarações de um ex-presidente da República no governo, ou seja, no país, nenhum ex-presidente, logo no início, daria declarações, porque atrapalha o país. Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro não está disposto a atrapalhar o país. Ele quer que o país vá em frente. Ele poderia estar aqui infernizando a vida do novo presidente da República, Lula, e com isso infernizando a vida do país, ou seja, torcendo para o time de fora, como dizem lá na minha cidade, Medina, ou seja, quem torce para o time de fora é o pior dos sujeitos, né? Então, o que acontece? Um grupo acha que ele tem que ficar, outro grupo acha que ele tem que estar aqui já para coordenar e dirigir a oposição. E aí está ele decide. E todos sabem que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem uma característica que é tomar as decisões por vontade própria. Eu conversei, inclusive, com filhos dele que dizem assim, olha, realmente não dá para prever o dia que ele volta, né? Não confirma e nem nega que ele venha nos próximos dias ou no próximo mês. O certo é que ele está mesmo dando um tempo, olhando de longe, e depois, quando ele voltar ao Brasil, ele já terá um país com um novo rumo, e aí ele vai dizer o que ele faria e o que ele não faria. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro se transformou uma grande personalidade política. Ela pode ser eleita, né, em qualquer estado, ao Senado, à Câmara dos Deputados, não há a menor dúvida disso. A grande mostra da força da Michele nas urnas foi aqui em Brasília, né? Damares Alves era mais uma candidata, estava lá considerada descartada. Michele Bolsonaro colocou o dedo na campanha, foi lá, subiu no palanque, defendeu Damares. Damares ganhou de gigantes da política daqui do Distrito Federal. Venceu José Roberto Arruda e sua mulher, ex-ministra, com um apoio grande, inclusive de parte importante do governo. Ou seja, a liderança dela é garantida, mas não que ela será candidata à presidência da República. Nessa semana eu conversei com Eduardo Bolsonaro, o deputado do PL de São Paulo, filho do ex-presidente, né? E ele diz o seguinte, não há no cenário, pelo menos deles, a possibilidade ou conta com a ideia de que o ex-presidente Bolsonaro não será o candidato. Ele será o candidato para esse grupo. Se houver qualquer mudança ou inelegibilidade, ou mesmo que ele decida não se candidatar ou candidatar ao Senado, aí o PL vai se reunir e decidir o que fazer. Por enquanto é isso. Jair Bolsonaro é o candidato desse grupo, vai continuar sendo, né? Vai para a oposição, vai receber um espaço importante do PL e vai tocar a vida política do país. Mas que Michele Bolsonaro se transformou numa grande líder política, eu não tenho a menor dúvida. Você, Alan Gani, que achou, Alan, dessas falas da ex-primeira-dama?
Então, eu concordo aí com o que o Zé disse, né, na figura da Michele Bolsonaro, hoje com capital político, e eu vejo que o Jair Bolsonaro permanecer nos Estados Unidos tem duas estratégias aí, 2 pontos, né? Primeiro, ele quer descansar, não foi fácil aguentar o que ele aguentou, né? Basicamente, ele tinha todas as instituições contra ele, né? Instituições da justiça estavam contra ele, enfim, a mídia contra ele, instituições poderosas contra ele, e agora ele está tendo um tempo, está descansando. Acho que tem uma finalidade aí de descanso, mas também tem uma estratégia em esperar essa poeira baixar, não inflamar a narrativa. Hoje tem um clima muito de revanchismo, principalmente pelo PT. E, nesse momento, sair de cena, esperar a poeira baixar, pode ser uma boa estratégia para diminuir esse revanchismo e uma possível perseguição da justiça. Acho que cumpre as duas funções, tanto o descanso, dado toda a perseguição aí que ele sofreu, não foi fácil governar um país com a justiça contra, com a mídia contra, com algumas instituições de Estado contra, com a academia contra, enfim, não foi fácil. E também toda essa questão estratégica. Agora, ele hoje reúne todo o capital político para ser o líder da oposição. Quando ele voltar ao país, ele poderá encabeçar aí já uma candidatura para 2026. O Aécio também, quando ele perde a eleição para Dilma Rousseff, ele sai de cena. E ali a população brasileira havia um clamor, né? Inclusive de muitos conservadores acreditando que ele poderia ser este líder da oposição. Eu lembro mesmo que durante a campanha o próprio filósofo que faleceu, o Olavo de Carvalho, disse: nossa, o Aécio Neves tem me surpreendido. Ele pode, nessa grande liderança, né? Ele tem esse capital político para ser este líder da oposição. E aí, quando ele perde e todo mundo acreditando que ele poderia perder de pé e se tornar esse líder da oposição, é claro que o PSDB, sim, eu sei, ele é de esquerda, mas todo mundo se apegou ali na figura do Aécio, podendo fazer esse contraponto ao PT. A verdade é que, na hora que ele perdeu, ele saiu completamente de cena. Não vejo que seja o caso parecido do Bolsonaro. Bolsonaro é bem diferente, tem a ver com esse descanso que eu falei e tem a ver com uma estratégia para diminuir o revanchismo e não ser perseguido pela justiça. Acho que tanto Jair Bolsonaro quanto Michele Bolsonaro serão figuras aí muito fortes, ou para as eleições agora para prefeito, quem sabe, ou para as eleições de 2026. E para você, Thiago Pavinato, tem que ficar por lá, o ex-presidente tem que voltar, vai ficar? O que é que você acha, Pavi? Eu não sei. Eu não sei se ele deve ficar, se ele deve voltar. Eu não sei se eu posso fazer uma análise como essa do Zé e do Alain. Eu não sei se eu achei bacana o pronunciamento informal, mas que acabou entrando para o noticiário da Michele Bolsonaro. Eu não sei se eu achei positiva a resposta dela e não ter pretensão política. A única coisa que eu posso falar, eu não sei. Começando da Michele. Eu vi, tecnicamente, a volta da Michele com bastante entusiasmo e bastante combustível para que isso acabasse se concretizando numa candidatura vitoriosa em qualquer eleição, seja agora em 2024 ou 2026. A Michele, ela não nega estar recebendo um salário poupudo do Partido Liberal. E receber salário poupudo de um partido é receber salário poupudo do povo. Porque o partido no Brasil, ele se alimenta do fundo partidário. Visto isso, o que a gente espera de pessoas que recebem um salário poupudo de partidos políticos? Que elas estejam dentro de um projeto o qual irá servir
a população, o qual irá atender às demandas da população, e os partidos atendem às demandas da população através de quadros eleitos. Então, quando você se torna um funcionário de um partido político que, na ausência de um sistema privado de financiamento, é um quadro de funcionários públicos, eu tenho que aplaudir aquele que está dentro desses quadros assumindo seu compromisso com o público do partido, ou seja, eu vou concorrer e eu estou trabalhando para isso. É por isso que eu estou ganhando esta fortuna que a maioria esmagadora da população não ganha. Michele chegou, fez muito bem, acho que ela é uma lufada de ar fresco para a direita brasileira. Ela tem o condão, acho que ela é a única capaz de receber a herança do eleitorado de Bolsonaro, falar com um público mais moderado. Ela é carismática, ela é boa no vídeo. Ela parece ser, e isso mostrou a quebra do sigilo, do vai e vem de visitas dentro do Palácio Planalto, se mostrou uma mulher conservadora, uma mulher que corresponde ao estilo de vida do público liberal e conservador brasileiro. Então ela tem tudo para dar certo, e quando ela ganha esse salário e vem com esse mais ou menos, isso não me agrada, porque ela tem que capitalizar cada vez mais, porque ela é uma figura excelente para a política brasileira. Aí quando ela fala do Bolsonaro, eu acho que ele não tem que voltar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o que Bolsonaro falou para o Washington Post não confere. É mais um episódio que nós vemos um político, um líder, aquele que é posto como o grande nome da direita brasileira, numa situação em que ele falta com a verdade. Porque é isso que fica explícito. O Bolsonaro não falou conosco, não falou com o povo brasileiro, ele falou com um jornal dos Estados Unidos, ele falou numa palestra nos Estados Unidos, mas ele é o líder da direita, do povo da direita no Brasil. Ele precisa falar com o público brasileiro. Não há nada que impeça que ele faça um vídeo, como ele fez no jantar em apoio à candidatura do Rogério Marinho à presidência do Senado, na véspera da votação, quando ele fala em vídeo através do celular do Valdemar Costa Neto, que põe a sua voz no microfone. Ele precisa falar com seus liderados. Aliás, a liderança se exerce através da comunicação entre líder e liderados. Por que esse silêncio da Michele Bolsonaro em falar com a imprensa? Esse silêncio do Jair Bolsonaro em falar com a imprensa brasileira sobre esta volta ou não volta? O que o povo não precisa é de angústia. Esse movimento turbulento da vida política brasileira gera angústia, e tudo que o povo quer é paz, é saber o que vai acontecer, é uma resposta daqueles que o povo considera como seu líder. E isso não está acontecendo, e isso é muito ruim, e isso é muito negativo. Portanto, essas indas e vindas, ele vai, não vai, ele volta ou não volta, só prejudica a liderança de Jair Bolsonaro. E eu não entendo por que a direita, ou aqueles que se dizem líderes da direita, não agem de maneira contrária aos líderes da esquerda. Ou seja, falando a verdade. Agora, Zé, à medida que vai ganhando força o nome da ex-primeira-dama, né? E ela vai sendo cotada para próxima eleição presidencial, imagino que na mesma medida que venham elogios, né? E a gente começa a levantar todos esses atributos dela, como fez o Pavinato agora, os adversários, por outro lado, já vão se precaver para tentar listar e encontrar defeitos, né? Encontrar pontos fracos, né? Para atingi-la, e até judicialmente, né? Encontrar caminhos para fragilizá-la desde já, né? Para desgastá-la politicamente e juridicamente, né? Esse processo parece que já está começando a acontecer, né, Zé? Política é assim mesmo, né? Quando você toma uma posição, ganha aliados e adversários. Eu me lembro, depois de uma palestra muito polêmica do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, alguém disse para ele: olha, o senhor ganhou metade do auditório. E ele tinha feito um discurso bastante polêmico, e ele falou: não, essa é a intenção. Quer dizer, acabou o tempo do político de tapinhas nas costas. Como vai seu pai, meu filho? Não, meu pai já morreu para você, seu ingrato. Isso acabou.
Hoje o político tem que mostrar a cara e defender as suas ideias, porque assim ele vai ganhar metade, né? É claro que ele vai ganhar metade também de raiva, de ódio ou mesmo de cancelamento. No caso da Michelle, não pense você que é sua oposição, não. O grupo aliado do presidente Jair Bolsonaro, inclusive familiares dele, estão desconfiados desta movimentação dela, que é uma movimentação francamente de política e de candidata. Mas, na verdade, ela não sairá candidata à presidência da República sem o apoio de Jair Bolsonaro e sem o apoio da família. Isso é muito claro, né? O que a gente vê na situação atual é que o presidente Jair Bolsonaro, ele engessou a família nas últimas eleições, né? Ninguém poderia ser candidato a nada, todos inelegíveis, a não ser, diz a lei eleitoral, para a reeleição. Aí sim. Então, o único que pôde se candidatar foi o Eduardo Bolsonaro. A reeleição, foi reeleito em São Paulo, né? É lógico que ele poderia, se pudesse, ser candidato ao Senado. A Michelle também seria eleita. A prova, como eu disse, foi a eleição de Damares aqui, impulsionada por ela. Então, essa é a realidade. Eu não vejo como a Michelle Bolsonaro furar essa bolha, furar esse cerco e ser candidata à presidência da República sem o apoio do presidente Jair Bolsonaro e da família. Eu não vejo absolutamente nenhuma possibilidade. Em política, a gente analisa como está no momento, né? Nós estamos em 2023, analisando 2026. É natural que isso aconteça, né? A gente está analisando agora. Então, quais são os dados? É que essas pessoas estão aí, fazendo esse movimento. Ninguém sabe como será ainda o governo Lula, quem serão os aliados dele, quem serão os outros candidatos. Então, o cerco que se faz, um cerco jurídico, um cerco de opinião em veículos de comunicação a Jair Bolsonaro, é um cerco muito pesado. Então, existe sim a possibilidade real de Jair Bolsonaro ser considerado inelegível. Existem vários inquéritos aqui, não é um só, que podem levar à inelegibilidade dele. Neste caso, aí o grupo poderia se movimentar para vários lados. Eu converso, inclusive, com membros da família que sinto claramente que também poderiam ser candidatos com apoio desse grupo, né? Então, o que há no quadro aí é esse. Jair Bolsonaro, se continuar elegível, será o candidato. Michelle Bolsonaro será eleita a um cargo que ela escolheu, a Senado ou a Câmara dos Deputados. Bom, é justamente sobre a ex-primeira-dama, a nossa enquete de hoje. Entrou no ar agora a enquete lá no site da Jovem Pan. A pergunta é a seguinte, tá na tela. Você acha que Michelle Bolsonaro deveria ser candidata? Sim ou não? Entrou no ar agora a enquete, ainda poucos votos, e você pode dar a sua opinião também. É bem fácil, é só acessar o site da Jovem Pan, é www.jovempan.com.br. Alan Gani, se você estivesse lá no site da Jovem Pan, como é que você responderia essa nossa enquete, Alan? Michelle deve ser candidata? Acho que deve ser candidata, ela teria mais espaço no Senado ou talvez sair como deputada, mas eu acho que ela hoje tem chances para um cargo no Senado, né? Que seria uma eleição mais difícil em 2026. Eu não vejo ela muito num cargo executivo. E aí vão ser até duas vagas, né, Alan? E vão ser duas vagas, a chance dela isso, né? Aumenta bastante. Agora, o grande desafio dela vai ser manter a chama política acesa, quer dizer, todos os holofotes para 2026, se é que ela pensa num cargo no Senado ou como deputado, seria mais tranquilo, né? Mas hoje, com certeza, tem capital político para isso, agrada boa parte aí dos eleitores conservadores e até liberais e vai ter que se manter nos holofotes da política. Agora, Pavinato, falando sobre a questão jurídica e a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, você vê a possibilidade da inelegibilidade dele? Existe algo que possa levar à perda dos direitos políticos do ex-presidente ou não? Teria que ser feita uma manobra, uma ginástica jurídica para enquadrá-lo em algo que levasse à inelegibilidade? Como é que você vê a situação dele, Pavê? Vitor, no Brasil, ultimamente, ginástica jurídica e jurisprudência têm sido sinônimos. Então, a gente não precisa separar uma coisa da outra. Pavinato, eu vi um jurista importante aqui, falou assim, eu acho que tem que voltar para a faculdade, eu não estou entendendo mais nada. Exatamente, eu acho que nem precisava mais de faculdade, aliás.
Constituição vale ainda alguma coisa nesse país? Vale quando interessa. Mas a questão é a seguinte: existe um inquérito contra ele. Esse inquérito é sigiloso, a gente não sabe o que tem dentro. Para ser bem honesto, pode acontecer alguma coisa? Pode não acontecer nada com base nos dados que a gente tem, e pode acontecer tudo com base nos dados que a gente não tem, que estão dentro desse inquérito. Aí os dados que podem haver. Bom, aí já é uma conjectura minha, uma conjectura de cada analista. O que pode ter lá dentro? Bom, lá dentro podem existir dados que coloquem o presidente como um empecilho para a compra de vacinas e tenha causado a morte de uma grande população. Pode ter, pode não ter, eu não sei. Por isso que eu digo, o inquérito é sigiloso, mas isso nunca pode ter existido. O problema do Bolsonaro é o seguinte, eu já falei isto ontem. O Brasil é um país gigantesco, populacionalmente, geograficamente, tem uma dimensão continental como nem outra, e apesar do discurso com a esparrela olavista de um posicionamento anti-vacina, ele foi o único presidente no mundo que vacinou uma população desse tamanho com 4 doses gratuitas. E mais que os Estados Unidos e a União Europeia. Exatamente. Ele fez mais do que todos os presidentes do mundo. Então, assim, qual foi o problema dele? O discurso. Ele tem um discurso péssimo nesse campo, mas fez a coisa certa. Ao contrário do Lula, que tem vamos para o campo da ciência, a economia também é uma ciência. Então, ele tem um discurso péssimo com relação à ciência econômica, só que ele faz a coisa anticientífica. Ele não faz o certo. E a economia e a irresponsabilidade fiscal também matam. No governo Dilma Rousseff, nós perdemos 4 milhões de leitos de UTI. 4 milhões de leitos de UTI perdidos no governo Dilma Rousseff poderiam ter salvo 160 mil pessoas do Covid. Mas isso ninguém fala. Quando eu tenho malversação de verba pública, eu mato recém-nascidos, eu mato mulheres grávidas, eu mato crianças, eu mato de fome, de sede, eu mato de malária, eu mato de doença de Chagas, eu mato das doenças que vêm com a falta de saneamento básico. Então o anticientificismo econômico também mata. Portanto, se eu for chamar um de genocida, o outro também tem que ser chamado de genocida. Mas a gente tem um velho problema aqui. Políticos não fazem obras de saneamento porque ninguém vê esgoto, ninguém vê a tubulação. E parece que juridicamente, se nós não vemos o corpo desfalecido, sem vida, por uma causa indireta, isso não é tão crime quanto ele desfalecido por uma doença concreta. Ou seja, as pessoas que morrem por falta de saneamento, educação, saúde, criminalidade, parece que isso não tem nada a ver com a irresponsabilidade econômica, mas tem tudo a ver. Então, essas distorções, essa doença da lógica que o Brasil sofre, porque o mal do Brasil é a falta de lógica. Enquanto a gente puder matar pessoas de maneira indireta, for permitido, a gente nunca vai se preocupar de verdade com a vida do nosso povo.